Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Muito bem. Então, relembrando rapidamente o que nós vimos em vídeos anteriores, né? O que a gente estava vendo? O estudo da curva de titulação ácido-base, os cálculos envolvidos. O que a gente fez para o exemplo anterior? Nós determinamos a composição do sistema de titulação, né? O pH do meu Erlenmeyer, lá da minha solução no meu Erlenmeyer, em 4 situações diferentes. Nós determinamos o pH da composição do sistema antes da titulação, a composição do sistema, né? O pH do sistema após a adição de titulante, mas antes do ponto de equivalência. Determinamos a composição do sistema no ponto de equivalência e a composição do sistema após o ponto de equivalência. Uma vez feito tudo isso, né, nós percebemos que surgia uma curva chamada sigmoide, que formava um S assim, né, pescoçuda, né, porque eu estou usando ácido forte e base forte, certo? Então você vê lá, você adiciona um tantão de volume de agente titulante, o pH quase não muda. De repente você adiciona um pouquinho de volume, o pH faz assim, ó. E aí você vai adicionando bastante volume, depois ela faz assim, ó, ela sobe bem pouquinho, né? Então esse é o comportamento da curva de titulação, certo? Muito bem. Então o exemplo que nós fizemos foi o cálculo da titulação ácido forte, base forte, onde eu tenho um ácido forte como analito e uma base forte como agente, né, como substância titulante, ok? Qual que foi o desdobramento disso, né? Achamos a sigmoide, né? E para que serve esses cálculos todos? Serve para 2 coisas principais que o tio já mostrou para vocês. O primeiro é para eu conseguir prever o pH do meio em qualquer ponto da titulação, né? Que vamos combinar isso na prática mesmo, não serve para absolutamente nada, só para mostrar, olha o quanto eu sou bom, né? Olha, ele consegue prever o pH depois de ter jogado não sei quanto de agente titulante, né? Mas isso tem, né? O estudo do comportamento de curva tem uma importância muito grande para a gente pensar no uso de indicadores para sinalizar o término da reação. Então, em termos teóricos, é super importante o que a gente está fazendo, né? 2 importâncias, então: prever o comportamento ou o pH do meio em qualquer momento da titulação, que na prática não serve para muita coisa, e o outro é conseguir fazer o estudo de pescoço de curva, que tem um propósito maior, que daqui a pouco a gente vai ver. Muito bem, então vamos para o primeiro desdobramento, para a primeira importância. Vamos pegar aqui um exemplo para você fazer na tua casa. Está aqui um exercício com um tipo de titulação igualzinho que a gente fez no exemplo anterior. Então tá lá. Qual é o pH do sistema de titulação no momento em que, em uma amostra de 80 ml de HCl, então coloquei 80 ml lá no Erlenmeyer, de concentração 0,3 molar, foi adicionado 30 ml de solução titulante de NaOH 0,23 molar, né? Então, você pode resolver isso aqui para casa, me entrega lá no próximo domingo, beleza? Um exercício para você mostrar seus conhecimentos. É um típico exercício onde você consegue prever o pH do sistema de titulação num determinado momento. Eu escolhi aqui um determinado momento, 80 ml de solução problema, né? E adicionei 30 ml de solução titulante, você consegue determinar o pH, ok? Então, primeiro exercício para casa. Muito bem, então vamos lá. O que a gente fez? Então, a gente fez um estudo de curva, né, de titulação ácido-base, e os cálculos que nós mostramos foi numa situação onde eu tenho aqui um ácido forte e aqui uma base forte. Muito bem.
existe uma titulação ácido forte, base forte invertida, onde eu tenho aqui uma base forte e aqui um ácido forte, né? Os tipos de cálculos são rigorosamente os mesmos, né? Só que é tudo invertido, tudo bem? Então, eu vou propor no próximo slide que você faça um exercício desse tipo. Eu não vou pegar cada ponto da curva numa titulação desse tipo, que os cálculos são os mesmos. A única diferença é o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó. A única diferença é que a curva vai dar completamente invertida. Como eu tenho aqui uma base forte, o meu pH inicial vai ser altíssimo, né? E aí, à medida que eu vou jogando certas quantidades de ácido, né, esse pH vai caindo até uma hora que ele despenca, e depois ele despenca bem pouquinho, certo? Vai dar uma sigmoide invertida. Então, o único cuidado que você tem que ter é esse aqui, gente. Olha lá. Ó, aqui, por exemplo, no início das minhas titulações, do exemplo anterior, eu tinha excesso de ácido, né? E eu pegava essa concentração de ácido em excesso e já achava o pH direto, né? No exemplo que a gente viu anteriormente, no final da titulação eu inverti isso aqui, né? Eu tinha excesso de base no final, excesso de agente titulante, e aí com o excesso de base, o excesso de hidroxila, eu achava a concentração de OH-, aí eu achava o POH para depois calcular o pH. Então, o que acontece? Nas curvas que vocês vão ter que calcular agora, a curva é invertida, né? Inicialmente eu vou ter excesso de base e nada de HCl. O excesso de base vai me dar uma concentração de OH-, que vai me permitir calcular o POH, né? E aí, uma vez calculado o POH, você acha o pH. Então, a forma como a gente calculou o fim da titulação desse tipo, vai ser a forma como você vai calcular o início da titulação desse tipo. Depois vai inverter também aqui, ok? Então, é só uma diquinha do tio aí para você fazer os cálculos. Mas, ó, é igualzinho a esse tipo de cálculo que a gente fez. Tudo bem? Muito bom. Então, tá lá, ó, um exercício que o tio tá deixando. Olha lá, ó. Proceder com os cálculos para a construção da curva de titulação. Então, os dados que o tio deu. Ó, eu tenho 150 ml de uma solução problema de soda cáustica, né? 0,1 molar, 150 ml. E a solução padrão que a gente vai colocar na bureta aqui é HCl 0,1 molar, ó, de mesma concentração. Portanto, você já sabe, né? Eu vou gastar 150 ml de ácido para chegar no ponto de equivalência. Então, proceder com os cálculos para a construção da curva de titulação adicionando. Então, eu vou pegar em vários pontos da titulação, vou resolver esse exercício. 0 ml de HCl, que é a situação inicial, né? Composição do sistema antes do começo da titulação. Depois eu vou adicionar 10 ml e fazer o cálculo do pH. 50 ml, 149 ml, ou seja, bem um pouquinho antes do ponto de equivalência, 150 ml, ou seja, no ponto de equivalência, 151 ml, ou seja, um pouquinho depois do ponto de equivalência, e 180 ml, bem depois do ponto de equivalência, para você desenhar o formato da curva, né? Então, você pode fazer que nem o tio fez, o desenho da sigmoide, tá? Vai dar uma coisa parecida com isso aqui, ó, né? Beleza? Então, uma curva bem pescoçuda, onde eu tenho quase nada de alteração no início, aí despenca e depois quase nada de alteração no final. Certo? Ó, já tô dando spoiler para você. Muito bem. O que acontece? O tio não vai fazer isso, porque senão a gente vai demorar muito tempo. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o cálculo da titulação, onde eu tenho um ácido fraco embaixo e uma base forte em cima, tá? Por que a gente vai dar esse exemplo?
porque esse tipo de cálculo é bem diferente desses dois. Esse tipo de cálculo é bem parecido com esse, é igual, né? Só é invertido. Aqui não, aqui tudo muda, tá? Então, vamos aos cálculos da titulação ácido fraco, base forte. Por que que eu preciso fazer isso, né? Por que mais um exemplo? Porque depois eu quero comparar essa titulação com essa. Esse pescoço de curva com esse pescoço de curva, para poder mostrar coisas interessantes para vocês. Coisas que são fundamentais para a escolha de um indicador ácido-base, certo? Então, como é que eu escolho o indicador? Como é que o indicador ácido-base atua para sinalizar o ponto final da minha titulação? São esses aspectos que eu quero discutir com vocês, tá? Mas para isso eu preciso mostrar coisas da curva de titulação. Muito bem. Então, nós vamos aqui, ó, de novo, pegar agora fazer uma titulação ácido fraco embaixo, base forte em cima, e vamos pegar em 4 pontos, né? Composição do sistema antes da titulação, composição do sistema após a adição de titulante, mas antes do ponto de equivalência, composição do sistema no ponto de equivalência e composição do sistema após o ponto de equivalência, certo? Vamos lá, então. Opa, vamos à nossa folhinha. Vem com o tio. Vem com o tio que você passa de ano. Opa, tá vivo. Olha lá. O tripézinho aqui é maluco. Vamos lá. Então vamos para a letra B, o exemplo B. Até agora a gente tinha feito o exemplo A. Exemplo B. Titulação ácido fraco, base forte. Composição do sistema antes da titulação. Muito bem. Só que agora nós vamos pegar o ácido acético como exemplo, ó. CH3, C dupla O, O, H. Esse vai ser o meu ácido, tá? Ó, eu só estou desenhando a molécula inteira nesse primeiro exemplo, mas eu vou desenhar ela sempre assim, ó, HAC, para simplificar. Então, o H é esse hidrogênio ionizável aqui, e o íon acetato é tudo esse restante aqui, tá? Para simplificar a representação, senão a gente está lascado, toda hora tem que desenhar a molécula desse tamanho. Desculpa. Muito bem, o que a gente vai fazer o tempo todo? Vai representar o pH, certo? Em função do volume de agente titulante, certo? Em qualquer ponto da titulação. Nós vamos fazer de novo a mesma curva. Muito bem. Então vamos colocar aqui no nosso Erlenmeyer uma situação igual ao que a gente fez anteriormente. Eu vou pegar ácido acético, que é um ácido fraco, é um ácido orgânico, de mesma concentração, 0,1 molar. O exemplo anterior foi ácido clorídrico, ácido forte, 0,1 molar. Eu vou pegar a mesma concentração porque eu quero comparar os dois sistemas. E eu vou pegar o mesmo volume. No exemplo anterior, eu peguei 100 ml de ácido clorídrico. Agora eu vou pegar 100 ml de ácido acético. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Aqui, ó, eu vou usar como agente titulante
a mesma soda cáustica de concentração 0,1 molar. A mesma concentração, certo? Composição do sistema antes da titulação, ou seja, não joguei nada de soda cáustica. Então, quem vai estar contribuindo para o pH do meio? Só o ácido, né? O ácido acético está aqui, ó, certo? Então, vamos representar ele aqui, ó. Ácido acético. Olha lá, o tiozão vai fazer com corzinha diferente para você. Olha lá, ai que lindo, pro, que capricho. Ó. Parece que tá dando aula para quarta série. Desenha que funciona. Ácido acético em meio aquoso. O que é que acontece, gente? Eu vou simplificar a representação aqui, né? Não vou. Vamos simplificar que fica mais fácil. Olha lá. Eu gero H+, e íon acetato menos, tá? Não vou colocar lá o próton entrando na molécula de água, né, formando H3O+, não. Vamos simplificar a representação, tá? Então, vamos lá. Vamos descrever por tabelinha de equilíbrio. Início, reagiu, formou. E fim, coluninha para cada material. Ah lá, vem com o tio, início, reagiu, formou, e fim. Olha lá. Então, aqui, vamos trabalhar com concentração, como é composição do sistema antes da titulação, já dá para trabalhar com concentração, inserindo concentração aqui direto na tabelinha, tá? Então, vamos fazer dessa forma, então. Como eu não adicionei, não tem variação de volume, o problema de trabalhar com concentração usando a tabelinha, nessas titulações, é que quando eu adiciono agente titulante, eu não tenho mais o volume de 100 ml, eu tenho 100 ml mais alguma coisa. Então, por isso que é interessante calcular usando o número de mols. Mas nesse primeiro exemplo, onde eu tenho só ácido, não adicionei nada de base, fica mais fácil usar mols por litro direto, tá? Então, vamos fazer desse jeito. Qual que é a concentração de ácido acético no momento inicial? Certo? Concentração da molécula inteira. 0,1 molar. Ó, é a preparação que eu fiz, ó. 0,1 molar. Ou seja, 6 gramas por litro de ácido que eu coloquei. 0,1 mol por litro. Né? Aqui não importa, essa coluninha. Estamos pensando no momento inicial que eu preparei o meu ácido. Quanto que eu gerei de H+, e de íon acetato menos no momento inicial, que eu acabei de jogar 6 gramas de ácido acético em 1 litro de solução, certo? Eu tenho 0 de H+, e 0 de íon acetato, né? Agora, o que acontece, né? Esse ácido, ele é um ácido fraco. Portanto, quando eu preparo 0,1 mols por litro dele, não é todo o ácido que eu preparei que vai ionizar, né? Só uma parte disso vai ocorrer a ionização, né? Que parte que é essa? Não sei. É X, vou chamar de X. Ó, então, estamos entrando lá naqueles probleminhas de quali lá atrás, né? Quanto que foi formado aqui, ó, e aqui? Ó, é só olhar para a reação. 1 mol de ácido acético, quando ioniza em água, vai formar 1 mol de H+, e 1 mol de íon acetato. Por que isso? Porque eu tenho só um próton e um íon acetato, né? Quando um próton e um íon acetato se ionizam, eu tenho a formação de um H+, e um acetato. Beleza? Então, vai ficar, se eu ionizei X, eu tenho aqui X
e aqui x, porque é 1 para 1 para 1. Beleza? Quanto que eu tenho aqui numa situação final de equilíbrio? 0,1 menos x. Eu tinha 0,1. Uma parte disso se dissociou. Né? Quanto que eu tenho no final de ácido acético molecular? No estado molecular. É o total que eu joguei lá dentro do Erlenmeyer para preparar a minha solução, menos aquilo que foi ionizado. Né? Então, quanto que eu tenho aqui no final? Eu tinha 0 de íons H+, agora eu tenho x. Foi formado x, então no final eu tenho x. Eu tinha 0 de íon acetato lá na minha água. Foi formado x, no final eu tenho x. Certo? Muito bem. Aqui, meus amores, o que é que eu tenho, né? Vocês lembram de uma coisa que vocês aprenderam lá em Quali? Né? Para ácidos fracos, eu tenho uma constante dos ácidos, né? Ó, a constante é a concentração de H+, vezes a concentração de íon acetato, dividido pela concentração de ácido acético no estado molecular, né? A constante de equilíbrio para essa reação aqui de ionização é sempre os produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos meus produtos que sobram elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, certo? Muito bem. O Ka nós temos tabelado para cada ácido, que é a constante de ionização do ácido, certo? Por isso Ka vem do ácido, tá? Quanto que é essa daqui nesse caso? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Olha lá, ó. Como é que vai ficar aqui, ó? Qual que é o valor desse camarada aqui, ó? Então eu injeto, vocês lembram como é que eu faço isso daqui, ó? Como é que eu resolvo essa brincadeirinha? Vamos pegar uma folhinha aqui para continuar o cálculo. Eita. Olha lá. Continuar ela aqui, ó. Ka é igual a concentração de H+, vezes concentração de íon acetato, dividido pela concentração de ácido acético. Né? Ka é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Numa situação de equilíbrio, qual que é o valor de H+, e o valor de íon acetato? Ó? O valor é o mesmo, ó. X e X. Então eu coloco aqui, ó, X vezes X, dividido pela concentração de ácido acético. Certo? Ó, como é que eu resolvo isso aqui? Qual que é a concentração do ácido acético numa situação final da minha reação? A concentração é 0,1 menos x, né? Só que se eu colocar isso aqui, lá, ó, 0,1 menos x, existem fatores simplificadores desses cálculos, né? Que vocês aprenderam lá em Quali. Quando eu tenho uma constante num valor muito baixo, né? Eu posso simplificar isso. Qual que é o significado dessa constante no valor muito baixo? Significa que esse valor de x vezes x, dá um valor muito baixo. Então, a constante muito baixa significa, como essa constante veio de x vezes x dividido por 0,1 menos x, né? Essa constante muito baixa significa que o valor de x é um valor muito pequeno. Certo? Se é um valor muito pequeno, eu posso considerar ele desprezível frente ao 0,1. Beleza? Então, para facilitar a nossa vida, aqui é válido chamar a concentração de ácido acético de 0,1 molar, e não 0,1 menos x. Se eu usar 0,1 menos x, vai dar uma trabalheira para resolver
inacreditável, tá? Vocês fizeram muito isso aqui em quali. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a xvx, que dá x quadrado, dividido por 0,1. Quando eu passo o 0,1 para lá, vai ficar x quadrado é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Passei o 0,1 para lá multiplicando. E aí x vai ser raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. X é igual a 1,342 vezes 10 elevado a menos 3. Deixa eu checar esse dado aqui. Raiz quadrada, vamos checar aqui. Raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. É isso mesmo. 1,342 vezes 10 elevado a menos 3. O que é isso aqui, gente, que eu acabei de achar? O que é isso aqui, ó? É o valor de x. Olha lá, vamos olhar lá. O valor de x é a concentração de acetato e também a concentração de H+, certo? Portanto, esse valor é muito interessante para mim, porque se ele está me dando a concentração de H+, eu consigo a partir dele achar o pH. Vamos lá, então, para o cálculo de pH? Olha lá. Olha lá. pH é igual a menos log da concentração de H+. pH é igual a menos log de 1,342 vezes 10 elevado a menos 3. pH é igual a 2,87. Vou checar esse dado também. Menos log de 1... Opa. Aí. Isso, perfeito. 2,87. O que é que eu faço com esse pH de 2,87? Eu jogo lá na minha curva de titulação. Quando o meu volume de titulante for 0 ml, eu não joguei nada, foi isso que eu fiz agora, né? Eu calculei o pH do meu sistema, quando o meu volume de titulante é 0, né? Onde eu tenho só ácido lá, ó. Então, na situação inicial, qual que é o meu pH? O meu pH está saindo em quase 3, 2,87. Quase 3. Olha só que interessante. E aí eu vou evidenciar um primeiro aspecto importante. Olha lá. Gente, na situação inicial, olha lá o que o tio fez. Comparando com a outra folhinha. Olha lá. Vamos ver. Ó. Deu. Aí. Quando eu tinha só ácido clorídrico, ó, na mesma concentração, 0,1 molar, quanto que deu o pH? Numa situação onde eu não adicionei nada de titulante. pH 1. Olha, no ácido fraco, meu pH está partindo quase aqui, ó, no 3. Na situação final, quase chegando no ponto equivalente da outra. O que eu estou querendo mostrar aqui, ó? O fato de eu ter um ácido fraco, né? O fato de eu ter um ácido fraco e não um ácido forte para fazer a titulação, está fazendo com que o meu pescoço de curva seja diminuído, né? Então essa curva é pescoçuda, vinha lá, ó,
pescoçuda pra caramba, estourava até lá em 11, né? Por que ela é pescoçuda? Um dos fatores é o tipo de ácido que eu uso, né? O ácido forte, ele vem aqui de baixo na titulação e vai devagarinho e explode, né? O ácido fraco, ele já parte de um ponto mais em cima, né? Então, eu estou partindo daqui, ó. Eu economizei, ó o tanto de pescoço da curva aqui, né? Eu já estou partindo aqui de cima, ó. Então, ela vai começar a explodir aqui em cima. Ó, ela já faz assim, ó. Ó, tô dando spoiler para você, tá? Ela já parte aqui. Isso vai minimizar o pescoço de curva, beleza? Ó, tô virando a abóbora, deu 30 minutos e 47 segundos, 48, 49, 50. Então, vou parando por aqui, ó. Paramos nesse ponto. Vamos calcular em vários pontos para comparar as curvas. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.